Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Grato ao nosso bom Deus por essa oportunidade tão singular, em um momento tão solene, tão especial para todos. E eu quero, já no início da minha saudação, também estender a saudação ao nosso companheiro, amigo, pastor Abraão, diretor administrativo do nosso CTA DALP, ao nosso diretor-geral e também presidente da nossa igreja, nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena, que tem sido um homem que tem nos orientado e incentivador da busca pelo conhecimento teológico, pela formação teológica. E estendo também a minha saudação inicial ao meu amigo pastor Gatstone Alves, coordenador pedagógico, amigo, companheiro, também aos demais professores, amigos que compõem esse tão honrado corpo docente do nosso centro teológico, aos convidados que estão aqui, aos alunos, a alguns ex-alunos também que vi aqui, e quem sabe assim, no futuro, novos alunos, novos estudantes, não só de teologia, mas de missão e também de música aqui no nosso centro teológico. Também eu quero externar a minha saudação inicial aos pais, aos parentes e amigos da turma desse ano, que leva o nome do nosso saudoso aluno de teologia e professor secular Felipe Carvalho, aqui representado por seus familiares, seu pai Sérgio, a sua mãe, irmã Maria Helena, seus irmãos, o amigo Saulo, e também ao Tiago, e também a sua esposa, a viúva, a irmã Liciane, e a seus filhos João Luca e Ana Laura. Que Deus assim continue abençoando, e eu quero também dessa forma saudá-los com a saudação em Cristo. Meus amados irmãos, na condição de paraninfo da turma dos formandos de 2025, que a sua própria etimologia fala do amigo do noivo que conduz a noiva, que acompanha a noiva, que conduz e entrega a noiva para o noivo, e o nome, a etimologia da palavra paraninfo vem desta maneira. Me sinto muito, muito, muito honrado, agradecido a toda a turma pelo carinho e aos nobres professores e direção da escola por me aceitarem como porta-voz, como paraninfo e representante dos professores nessa missão de transmitir os últimos conselhos, orientações e palavras de encorajamento e incentivo à turma. Vejo isso como a graça de Deus, como a bondade do nosso Senhor e o carinho de todos para com minha pessoa. Além, certamente, do grande peso que carrego nesse momento e responsabilidade de trazer aqui a representação desse corpo docente dos amigos professores do nosso centro teológico. Foram falados aqui de anos de dificuldades, de aprendizado, de lições, mas Deus em Cristo Jesus ajudou a cada um de vocês. Isso eu tenho certeza. Vocês hoje aqui estão concluindo uma etapa na vida e foi falado que novas etapas estão surgindo no caminho, novas missões. E certamente Jesus estará presente ajudando cada um de vocês em todas as coisas. Mas quero compartilhar aqui, amados irmãos, um texto bíblico, e aqueles que têm Bíblia, por gentileza, me acompanhem a leitura, como um texto base, 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados
para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meus amados irmãos, como tema desta mensagem, eu quero falar sobre as responsabilidades do cristão, porque antes de sermos teólogos, somos cristãos. As responsabilidades do cristão em meio aos desafios da vida. É importante salientar aqui que esse trecho ao qual retiramos essa reflexão não foi preparado de forma exaustiva. Eu digo, certamente, se fôssemos citar aqui as responsabilidades, iríamos passar a noite toda, a madrugada, mas separei alguns pontos que eu achei importante e relevante para comunicar a todos nesse momento. Meus amados irmãos, o texto a qual separei, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, foi escrito em um momento que a igreja vivia muitas dificuldades, muitas lutas, perseguições e sofrimentos. De um lado, os judaizantes, que buscavam hostilizar a fé cristã, impondo práticas da lei de Moisés aos cristãos gentios como condição única para a salvação. Do outro lado, o Império Romano perseguindo a igreja com as suas ações políticas, com algumas ações econômicas, com a imposição cultural e pagã. Sem falar internamente, em alguns momentos no seio da igreja, falsos mestres, semeadores e promotores de heresias e falsos ensinos que queriam desconstruir os basilares da verdade do Evangelho de Cristo. A igreja a qual Pedro escreveu esse texto, ensinando, exortando, estava em apuros, porque grande eram as dificuldades e perseguições. Estava enfrentando um mundo hostil naquele momento. A sociedade e pessoas buscavam contrariar, desconstruir, deturpar e perseguir o Evangelho. Eu poderia citar alguns desafios enfrentados. A igreja era continuamente hostilizada e ridicularizada por muitos que não acreditavam em um Deus que pudesse morrer na cruz do Calvário e ressuscitar para nos trazer vida eterna. Existia naquele momento perseguição ideológica, ocorrida por causa do estilo de vida, da confissão e testemunho de fé dos cristãos daquela época. Certamente viviam uma fé genuína e vigorosa em Cristo. Existia já naquele momento perseguição política, como a sofrida durante o Império Romano sobre o imperador Domiciano. E isso resultou a perda de direitos de muitos crentes, privação das coisas essenciais, prisão e mortes. A ênfase, meus amados irmãos, no versículo 13 e 14, a qual Pedro, ele traz para a igreja que era perseguida, era sofrimento e perseguição. Se pudéssemos trazer um tema da primeira carta do apóstolo Pedro, seria perseguição e sofrimento por amor a Cristo. E sua instrução, a instrução do verso 13 e 14, falam sobre esses desafios da perseguição e do sofrimento. Mas no verso 15, a qual separamos aqui, como perícope da nossa mensagem principal, traz a orientação singular, fundamental. Busquem primeiro, prioritariamente façam isso,
E qual instrução Pedro traz para a igreja? Ele usa a palavra antes da perseguição, antes do sofrimento, antes da dor. Pedro diz no verso 15: antes de tudo, santificai a Cristo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o próprio Pedro, nos versos que antecedem esse verso 15, ele diz que aquele que sofre perseguição, padece por Cristo, é bem-aventurado. No capítulo 4, no verso 13 e também 14, é interessante que Pedro diz: se pelo nome de Cristo nós sofremos vitupérios, perseguição e sofrimento, bem-aventurados somos, porque sobre nós está o Espírito Santo de Deus. E o contexto de hoje não é diferente. O contexto a qual nós, igreja, estamos inseridos hoje é igual. Hoje a igreja sofre pressões ideológicas por causa do estilo de vida, dos valores defendidos, dos princípios bíblicos que defendemos. Mas, em primeiro lugar, o que devemos fazer? O verso 15, parte A, traz a primeira resposta: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O significado aqui de santificar implica separar algo do uso comum e dedicar isso de forma exclusiva para o uso consagrado ao Senhor. Assim como Deus separou o seu povo e disse: sede santos porque eu sou santo, o crente, o cristão, o teólogo deve separar o seu coração totalmente para Cristo. Entronizar, esta é a palavra em seu original. Colocar no trono, no meu coração. Em nosso ser. Coração implica corpo, alma e espírito. E é interessante que, quando Pedro ensina que devemos entronizar, colocar Jesus em um trono em nosso coração, ele usa o termo Senhor. Ele poderia muito bem usar o termo Salvador, Sotérion, mas ele usa aqui a palavra no grego Kyrios, que é Senhor. Então, aqui, nesse coração que bate, que pulsa, que é a essência do nosso ser, só há um lugar para um Senhor. Só deve ter um lugar para um Senhor, que é o nosso Cristo. Ou Ele é tudo, e foi falado aqui no sermão, ou Ele é nada para nós. Não há espaço para dois senhores. O coração não pode se dividir, ou dividir espaço com outros. Muitas vezes entronizamos, colocamos em nosso coração o medo. E não era diferente no contexto da igreja naquele momento. O medo da perseguição, o medo do sofrimento, dos desafios. Mas quem deve estar no meu e no teu coração não é o medo, é Jesus. Para muitos, quem está entronizado é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Jesus disse que não pode servir nem a Deus e nem ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou serve a um, ou aborrece ao outro. As vontades próprias podem se tornar algo que tome o trono de Jesus nos nossos corações. Quando as vontades e o nosso querer ditam a maneira de viver a fé, tornando a própria pessoa o seu Senhor. Ídolos. Muitas das vezes colocamos o próprio eu, como alguém entronizado em nossos corações. As posses que conquistamos, o título ou os títulos que adquirimos,
até outras pessoas e coisas que na verdade são meramente ídolos em nosso coração. Mas o teu, o meu, o nosso coração só deve ter espaço para um Senhor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é um trono dividido, não é um cedro compartilhado, não é um cajado dividido, não. É um só trono, que deve só sentar e governar um só, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nossos corações, e oro por isso, só deve ter lugar para um só Deus, o nosso Jesus, Senhor e Salvador. Deixe, e esse conselho é para todos nós, deixe Cristo ser Senhor da sua vida, Senhor do teu coração, da tua vontade, dos teus projetos, planos, família, vida profissional, acadêmica. Deixe que o Senhor seja pleno e completo no teu coração, dirigindo, orientando, moldando, cuidando todo o teu ser. Louvado seja o nome santo de Jesus. Ele é suficiente, ele é completamente necessário que todos nós tenhamos um coração separado para Jesus. Segundo ponto que Pedro nos mostra, além de entronizar Jesus como Senhor em nosso coração, como centro do nosso ser, o segundo ponto, está sempre preparados. Percebam que Pedro usa o termo sempre, constante, preparados. Aqui não é uma ação única, é uma ação constante, presente e ativa. É um preparo agora, um preparo amanhã e assim sucessivamente. E o termo aqui, estáis preparado, estejam preparados, vai além do que estar atento. A figura de alguém que precisava estar atento, vigilante no Antigo Testamento, era o guarda da torre, o chamado atalaia, o tissafá, que era responsável por guardar um lugarejo, uma cidade, e ele ficava geralmente em lugar alto, com uma visão holística, ampla e completa, guardando a sua vida e a vida daqueles que estavam sobre a sua responsabilidade. Então, estar preparado é estar atento, estar como um atalaia, um guarda em uma torre que protege a si mesmo e a todos que estão debaixo da sua proteção. E o termo preparado traz à tona isso. Mas além de guardar, estar preparado como um atalaia de Deus, precisamos também estar alertas, olhando para tudo e para todos, e para aquilo que está acontecendo em nossos dias. Além disso, é necessário de estar alerta e atento, estar apto e habilitado para pregar a palavra, para ensinar a palavra e para defender a palavra. Apto, habilitado para esta tarefa tão singular de responder ao Evangelho e defender a sã doutrina. Para estar preparado exige de todos nós crentes e teólogos a necessidade de dedicação e de uma vida piedosa. Exige dedicação de tempo reservado, separado para as coisas de Deus e para a meditação e o estudo da palavra. Esforço e também recursos para este preparo. Então, se dedicar no preparo é firmar, aprofundar os alicerces da sua casa, esse templo e morada do Espírito Santo na palavra de Deus. É fundamentar os alicerces na casa, buscando, praticando e ensinando a sã doutrina.
não é só pregar, não é só discipular, não é só ensinar, é viver o que prega, é viver o que discipula e viver o que ensina através da sua vida. Louvado seja Deus. Se aprofundar na palavra é viver a palavra. Que mesmo que surjam intempéries da vida, tempestades que nos assolam, lutas e perseguições, sofrimentos e desafios na vida, a minha casa e a tua casa espiritual não será abalada, porque ela está sobre a rocha. Aprofundando a cada dia as nossas raízes, como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que tem prazer na palavra de dia e de noite. E o texto diz que na estação própria dá o seu fruto e as suas folhas não caem. E isso fala de caráter e reputação. Além da necessidade plena de uma vida dedicada à palavra, precisamos ter uma vida piedosa, testemunhando Cristo em toda a nossa maneira de viver. Preparação doutrinária, é preciso dedicar-se buscando a palavra, vivendo a palavra e praticando a palavra, assim como Esdras nos exorta no capítulo 10, no capítulo 7 e versículo 10 do seu livro. E por último, além de entronizar, de estar preparado para responder. E a palavra aqui, meus amados irmãos, que Pedro exorta, que Pedro ensina, está prontos para responder. E a palavra responder aqui é apologética. A todo aquele que vos pedirem a razão da esperança que há em vós. A palavra apologia aqui é defesa da fé. É responder de forma literal, defendendo as suas convicções de fé para todos aqueles que venham a perguntar, a questionar a razão da sua esperança. O salmista disse, falando sobre a sua brevidade e a sua limitação: agora, pois, Senhor, que espero eu? Agora, pois, Senhor, o que advém? O salmista diz: a minha esperança está em ti. A razão da esperança do crente, da igreja, do ministério, dos teólogos, de todos que colocam sua fé em Cristo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então eu quero chamar a atenção, já indo para os momentos finais, para o propósito da defesa, da resposta apologética para todos que peçam a mim e a você a razão da esperança, como está no capítulo 3, no verso 15, parte C. Quero chamar a atenção que aqui o propósito da defesa da fé é contra a hostilização ideológica, contra as doutrinas contrárias e as perguntas de um mundo hostil, dando, eu quero chamar a atenção aqui, respostas bíblicas, coerentes, profundas sobre a salvação, sobre o perdão e a obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não são respostas ideológicas, mas bíblicas. Mas eu quero chamar a atenção aqui e advertir sobre o perigo ou os perigos da falta da preparação. Primeiro, se Cristo não for o único Senhor, ou se o crente não estiver preparado, ele correrá o risco de ser convencido ao erro e ficar no meio do caminho. E não ter credibilidade e, pior ainda, ser envergonhado. Sem preparo, o crente pode ser facilmente convencido por outras falsas esperanças terrenas. Mas o crente que vive essa palavra, que busca essa palavra, tem a sua esperança que é viva, que é o Senhor Jesus. E Pedro fala de como deve ser feita essa defesa da fé, essa apologética da fé. De que maneira é essa? Podemos perguntar assim a Pedro. A defesa da fé precisa ser feita com mansidão e temor a Deus. Não busque, você crente, teólogo,
que hoje vai receber o certificado e oficialmente estará oficializado como formando bacharel de teologia, não busque defender a fé com arrogância, com prepotência, com altivez intelectual e, pior ainda, com insensibilidade espiritual, mas responda com mansidão e temor. Essas duas formas são geradas, mansidão e temor, pela ação do Espírito Santo no seu e no meu coração. Mansidão não é ser passivo, omisso. Não, é ser domado por Deus, dirigido e conduzido por Jesus e seu Espírito Santo na defesa da sua esperança. Temor a Deus não é ter medo, mas sim uma referência santa, piedosa e poderosa. Quem teme a Deus leva a sério quem é Deus, seus atributos e a sua palavra. A hostilidade é um perigo. Se a igreja ou os teólogos formados no curso de teologia tentarem defender a fé sem mansidão e temor, correm o risco de ser tão hostil quanto o mundo que hostiliza a igreja. Então busque a resposta, reforço, com mansidão e temor. Concluo essa reflexão dizendo e reforçando: o crente salvo em Cristo Jesus, que tem Ele como o Senhor da sua vida, que entronizou Ele em seu coração, deve pertencer à igreja, frequentando os cultos de doutrina, participando dos ensinos bíblicos e da escola dominical. Não deve ter medo da hostilidade ou perseguição, e deve separar o seu coração para um único Senhor, que é Jesus Cristo, estando sempre preparado e pronto na palavra, para dar a resposta não que o mundo deseja, mas a resposta que o mundo precisa e necessita. O crente deve pertencer a Deus, separar o coração para Cristo como o único Senhor, preparado na palavra, dando a resposta que o mundo precisa, sempre com mansidão e temor. Anunciando a Cristo como uma esperança viva que transforma o homem, transforma o ser humano e leva para o céu. Anunciando a Cristo e a sua poderosa palavra, que são a razão da nossa esperança. Que Deus em Cristo nos ajude, através do seu Espírito Santo, a aplicar a sua palavra em nossos corações e mantenha essa chama viva, como Esdras tinha em seu coração, de buscar a palavra, de viver a palavra e ensinar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CT Adalp, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.